O livro de Gênesis apresenta o relato da criação de uma forma simples e objetiva. Em nenhum momento o texto bíblico se propõe a oferecer uma descrição científica da origem do homem, mas concentra-se em oferecer um relato muito bem ordenado, capaz de ser compreendido com clareza por pessoas de diferentes lugares e épocas. A história bíblica da criação do homem diz que Deus Todo-Poderoso, que é totalmente sábio e bom, pelo conselho da sua vontade criou a raça humana para glorificá-lo, amá-lo e servi-lo. O livro em questão organiza a criação do homem em dois relatos principais. Primeiro, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. E como segundo relato, encontramos no capítulo 2 do livro. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Gênesis capítulo 2, verso 7. Em sua teologia sistemática, um teólogo muito bem conceituado observa que o primeiro relato simplesmente registra a decisão divina de fazer os seres humanos à sua própria imagem e semelhança, e a ação divina concretizando essa decisão. Nesse relato, nada é dito sobre os materiais ou o método utilizado na criação do homem, mas é dito que os homens deveriam ser frutíferos, se multiplicar e dominar a terra. Em contrapartida, no segundo relato da criação, no capítulo 2 de Gênesis, enfatiza a maneira pela qual Deus criou o homem. O texto bíblico diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Mais à frente, o mesmo texto ainda declara como Eva, a primeira mulher, foi criada por Deus a partir de Adão, o primeiro homem. Ao trazer o homem à vida, Deus traz o clímax da criação, o propósito para qual a terra foi feita. Somente o ser humano foi criado à imagem divina. Com frequência, essa fórmula tem sido limitada à natureza espiritual dos humanos, ou seja, a ideia de que a imagem de Deus significa apenas a função administrativa de representá-lo ou a função espiritual de relacionamento com ele ou com os outros. Embora essas interpretações sejam corretas, não abrange a importante realidade física da criação. Ambas as dimensões estão, de fato, incluídas nas duas palavras, imagem e semelhança, que descrevem esse processo em Gênesis capítulo 1, verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis capítulo 1, verso 26. A noção hebraica da imagem de Deus deve ser entendida no sentido integral da visão bíblica da natureza humana. O texto afirma que o homem e mulher foram criados à imagem de Deus, física e espiritualmente.
a escritora Ellen G. White escreveu, abre aspas, quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança do seu Criador. Fecha aspas. Livro Educação, página 8. Essa compreensão integral da imagem de Deus, incluindo o corpo físico, é reafirmada no outro relato da criação, o qual diz que o homem se tornou um ser vivente, literalmente uma alma vivente, como resultado de duas operações divinas. Deus formou e Deus soprou. Observe que o fôlego muitas vezes se refere à dimensão espiritual, mas também está ligado estreitamente à capacidade biológica de respirar, a parte do homem formada do pó da terra. É o fôlego de vida, isto é, fôlego espiritual e vida física. Deus fez mais tarde uma terceira operação, dessa vez para criar a mulher a partir do corpo do homem, uma forma de enfatizar que ela é da mesma natureza do homem. Que Deus te abençoe e até a próxima.